Muitas vezes quando eu falo sobre investimentos com pessoas, de investir com pouco dinheiro, e digo, começa a investir com pouco. E digo às vezes até, começa com 50 euros. As pessoas dizem-me logo, Diogo, 50 euros não me dá para investir. Eu até percebo de onde é que vem esta ideia e percebo que as pessoas estão normalmente condicionadas a associar investimentos a muito dinheiro envolvido. E no último vídeo que eu fiz aqui no canal sobre a Maclear, eu investi do meu próprio dinheiro 50 euros e eu fiz este teste exatamente para vocês perceberem que vocês podem sim começar a investir com pouco dinheiro. Lógico, não vão ficar milionários com 50 euros, mas a ideia, que é aquilo que eu vou explicar neste vídeo, é nós conseguimos escalar esse valor depois de ganharmos confiança com a plataforma. E eu não estou a falar de fórmulas mágicas, porque isso não existe, dinheiro rápido não existe. Estou sim a falar de estratégia, consciência e trabalhar com lógica. E é claro que, como eu falei, nós temos que aprender sim a escalar o nosso investimento. Nós começamos com 50, mas a ideia é aprendermos a conseguir escalar esses investimentos de 50 para 500, para 5 mil, 10 mil, o que for. E claro que dentro deste processo é preciso existir confiança e controle e nós vamos falar exatamente sobre isso neste vídeo. Por isso, subscreve aqui o canal, deixa o teu gosto e vamos então aprender a escalar os nossos investimentos. Investir com pouco não é uma opção por falta de capital. Muitas vezes é a melhor opção para começarmos a investir com cabeça. É claro que investir 50 euros, logicamente não vai ser aquilo que te vai ajudar na tua reforma, mas vai-te ajudar a aprender muitas coisas sobre a plataforma em que tu estás a investir. Ela vai obrigar-te a saber ler o contrato, entender os prazos, analisar os riscos e, sobretudo, a perceber como é que o teu dinheiro pode trabalhar por ti. Começar com pouco, neste caso 50 euros, vai tirar-te aquele medo que tu tens, certamente, de errar quando vais investir pela primeira vez. Porque mesmo que alguma coisa corra mal, o que pode acontecer, porque investir incorre em risco, estás a perder pouco, mas estás sim a ganhar muito em aprendizagem. E eu sou aquele tipo de pessoa que eu aprendo muito na prática, lógico que os livros ajudam muito, mas na prática quando nós estamos a mexer com as coisas, a aprendizagem é muito maior e vem de uma forma muito mais rápida e mais escalada. E além disso, quando tu começas pequeno, estás a trabalhar a consciência e estás a trabalhar também a criação de um hábito. E o que faz mais diferença ao longo do tempo é sim a criação de um hábito. E investir é exatamente isso, é criares um hábito de todos os meses tirares uma parte daquilo que tu ganhas para investir para o teu futuro ou para o que tu quiseres investir. E é por isso que existem plataformas em que tu tens um mínimo de entrada baixo, em que tu podes então investir, por exemplo, 50 euros. E o exemplo que eu dou aqui neste vídeo é sim a Maclear. Tal como eu fiz no outro vídeo, investi 50 euros para perceber como é que funciona e depois sim decido se vale a pena crescer dentro desta plataforma, se vale a pena escalar o meu investimento dentro desta plataforma ou não. E depois tu investes os 50 euros e veres então que a plataforma sim funciona naquilo que é para ti, nos teus critérios, logicamente enquanto investidor, surge-te certamente a pergunta de e agora como é que eu escalo para 500 ou até 5 mil euros, quem sabe, sem dar um passo maior que a perna. E o grande segredo aqui é escalar com consciência. O teu primeiro investimento não é sobre retorno, é sobre aprender sobre processos, é sobre aprender a escolher um projeto, é sobre analisar e perceber como é que funciona um contrato e também como é que a plataforma comunica contigo. E a partir daí, claro, tu podes começar a escalar, desde que faça sentido para ti, todo o processo. Este processo é aquilo que faz sentido para mim, mas claro, tu podes então ajustar este processo àquilo que faz sentido para ti. Tu podes então ir aumentando devagar esta escalada, né? Podes ir aumentando devagar, podes ir de 100, depois podes ir para 250 e só mais tarde então começares a investir valores mais elevados à medida que vais ganhando confiança com a plataforma. E não só ganhares confiança com a plataforma, é também ganhares confiança contigo próprio enquanto investidor, enquanto aquilo que tens e vais ganhando de conhecimento com a parte prática também e não só também com a parte teórica. Mas atenção que escalar de forma consciente não é escalar de forma cega e colocar todo o teu dinheiro, por exemplo, num único projeto. Escalar para mim significa algumas coisas. Significa dividir melhor, significa diversificar mais, significa escolher com mais critério, portanto, e plataformas que facilitam todo este processo, como a Maclear, fazem toda a diferença. Depois tu tens dentro, por exemplo, da Maclear, coisas muito importantes que lá está. A entrada mínima para um projeto é de 50 euros. Depois tens dezenas de projetos com diferentes prazos, setores, riscos diferentes. Portanto, tu tens aqui um leque muito grande de escolha consoante o tipo de investidor que tu és e dá-te acesso a montes de informação antes mesmo de investir no projeto. Portanto, tu podes ganhar toda uma consciência sobre o projeto no qual tu estás a investir
bastando apenas analisar o detalhe de cada projeto. E assim eu consigo testar a plataforma com pouco e ir ajustando com base na minha experiência dentro da plataforma e na minha experiência enquanto investidor. E o tipo de escalabilidade que interessa não é correr atrás do juro mais alto, é sim correr atrás do crescimento com estrutura. Tu começas com um projeto, depois vais começar com 2 projetos e às tantas já estás com 5 projetos. E quando vais dar por ti, tu já tens um portfólio diversificado que começou apenas com um projeto e 50 euros, mas foi construído com uma base sólida e com lógica. Agora estás a começar a escalar para 500, 1000 ou talvez mais. A pergunta que tu deves fazer não é quanto é que isto rende, mas sim, esta plataforma está preparada para crescer comigo? Porque uma coisa é começar com 50 euros, outra completamente diferente é confiar montantes maiores. E é por isso que eu costumo olhar para 4 pontos-chave. O primeiro é o rigor que a plataforma tem a avaliar os projetos que entram para o marketplace dentro dela. Depois tem um colateral obrigatório, que aqui no caso da Maclear, todos os projetos têm o colateral obrigatório. Se não sabes o que é o colateral, eu vou deixar aqui na descrição o vídeo que eu falei exatamente sobre o que é um colateral. Depois toda a transparência contratual, desde pagamentos, estrutura de pagamentos, contratos. E se houver surpresas, que estejam todas explícitas no papel ou nos ficheiros PDF que estão disponíveis nas descrições e nos detalhes dos projetos. E depois quais são os mecanismos de proteção adicionais que as plataformas te entregam. E com base nisto, eu comecei então a investir, tal como vocês podem ver no outro vídeo, aqui na Maclear. Porque apesar de ter começado com apenas 50 euros, como vocês viram no outro vídeo, estes são os fatores que me fazem considerar ir então escalando mais o meu investimento dentro da Maclear. Atenção que o primeiro investimento que tu vais fazer nunca vai ser o investimento mais rentável. E muito sinceramente nem tem que ser o teu investimento mais rentável. Porque o primeiro investimento que tu fazes serve para uma coisa muito mais importante, que é, ou, aliás, 2 coisas mais importantes, que é perder o medo e ganhar clareza. Investir 50 euros é como dares o primeiro passo numa viagem longa que tu vais fazer na tua vida. Vais aprender tudo sobre o processo de investimento, sobre o processo da plataforma em que estás a investir, no caso. Vais perceber o que é que te deixa mais confortável, menos desconfortável, e ainda vais precisar de aprender muitas coisas quando falamos então de investir em plataformas peer-to-peer ou no que seja. E esse conhecimento, mesmo que o retorno seja simbólico, vale muito mais do que aquilo que parece. Porque é exatamente esse conhecimento que te vai permitir evoluir e crescer com lógica ao longo do tempo. Para mim foi exatamente o que eu fiz aqui com este teste na Maclear. Não foi uma aposta, ok? Mas foi um ensaio. E se tu estás a pensar começar, não esperes por ter uma quantia ideal para começares a investir. Começa com o que tens, mas o que tens tem que ser avaliado. Tu não podes investir aquilo que tu não podes perder, porque investir incorre em risco, portanto, convém sempre que tenhas um fundo de emergência, algo com liquidez, que em qualquer momento tu possas utilizar esse dinheiro. Investe só aquele dinheiro que tu podes, entre aspas, perder e que não vá colocar-te numa posição difícil na tua vida financeira. E se estás a ver este vídeo e dizes assim, ok, eu percebi, Diogo, eu percebi este conceito, mas como é que isto funciona na prática? Bom, para perceberes como é que isto funciona na prática, tens que clicar aqui neste vídeo e vê-lo até ao final e, claro, depois clica aqui no link que está na descrição para, se tiveres interesse, começar a investir na Maclear.